Com as mãos levantadas aos céus, diga Jesus, obrigado por tudo, pela tua fidelidade, pela tua bondade, eu te agradeço. Diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir a Ele, que Ele merece. Aplauda Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Bom dia para todos. Bom dia, seja bem-vindo à casa de Deus. Cumprimente o irmão do seu lado, diga para ele bom dia, diga para o seu irmão bom dia, diga para ele a paz, graça e paz. Sejam bem-vindos à casa de Deus nessa manhã. Pode assentar. No domingo passado, quem esteve conosco domingo passado, nós falávamos, irmãos, sobre um rei que ainda, o Amazias, que não tinha o coração inteiro perante o Senhor. E porque o seu coração não era total para Deus, aí teve as derrotas, teve as falhas, algumas coisas aconteceram na sua vida, no seu reinado. E eu disse que nós teríamos a parte 2. E vamos lá então. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 61. E seja o vosso coração perfeito. Mas como nós falamos, na tradução corrigida, atualizada, ela diz, que seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Isso aqui é Salomão abençoando o povo, fazendo uma oração e pedindo para que o povo tivesse um coração inteiro para Deus. Isso é muito importante. Falamos na semana passada que Deus não quer uma parte, Deus não quer uma porcentagem, Deus não quer um punhado. Deus espera de nós uma entrega de um coração que inteiro. Oh Deus, toma aqui uma parte, toma aqui uma metade. Oh Deus, aqui o meu lado esquerdo, o meu lado direito, a parte de cima, a parte de baixo. Não. Ele não espera uma parte, ele não espera uma porcentagem, ele espera do nosso coração que ele seja o quê? Inteiro. É isso que o Senhor Deus está procurando. É essa pessoa que Deus está buscando. No passado, o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. E esse rei Saul, irmãos, o povo pediu, o povo queria, porque queria. Nós queremos um rei. Deus falou assim, olha gente, se vocês forem ter um rei, vocês vão ter que se submeter a ele, vocês vão ter que fazer isso. Deus colocou lá série de coisas, vai ter que servir, vai ter que pagar, vai ter que isso, vai ter imposto, eu sou o rei, mas vocês querem que outro reine? Vou fazer o quê? Tá bom. Aí foram, elegeram, viram um homem, escolheram então. Deus foi e separou Saul para ser rei. E ele está reinando, está tendo vitórias quando tem o seu tropeço. Aí quando ele tem a falha, quando ele comete o seu erro, Deus já claramente fala assim, olha, você não serve. 1 Samuel, capítulo 13, vamos lá rapidinho, hoje nós vamos andar um pouquinho na Bíblia. 1 Samuel 13. Primeiro Samuel 13, versículo de número 22. O que aconteceu? Ia ter uma guerra, e Saul estava esperando ali a aprovação do profeta. O profeta falou, olha, você fica esperando aí, eu vou, mas eu volto. Eu vou oferecer um sacrifício, eu vou pedir a Deus que Deus abençoe essa batalha e vocês vão vencer. E ele ficou esperando, o profeta não chegava, ele falou assim, você quer saber de uma? Ele viu que o seu exército estava indo embora, e aí ele falou assim, você quer saber de uma? Eu vou oferecer o sacrifício. E aí quando Saul oferece o sacrifício, o que acontece? O profeta chega. Aí ele falou, não, profeta, eu fiz isso porque eu fui forçado, o povo estava indo embora, e o profeta falou assim, não era para você ter feito isso, era para você continuar esperando. Eu chegaria, você foi precipitado. Não, porque eu fui forçado. E deu uma série de justificativas lá. E o profeta disse para ele, versículo 22. Diz o texto. E sucedeu que no dia da peleja, eu falei 13, 22? Perdão, gente. É 13, 14. 22 vai ser um outro aqui. 13, 13. Não é o 22, é o versículo 13. Diz assim, então disse Samuel a Saul, agistes neciamente,
e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, o que é a igreja? Segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor, o quê? Ô Saul, você pisou na bola feio. Você cometeu um erro gravíssimo. Você não esperou, você não confiou, você ficou preocupado. O que as pessoas iam falar, o que dizer? Você agiu neciamente, ou mesmo que loucamente. Você fez loucura. Você fez besteira. Então, a partir de hoje, você não vai ser mais. Deus está procurando um homem, diz o versículo de número 14, que seja como? Melhor que você. Não é esse tipo de homem que Deus ia procurar? Um homem melhor que Saul? Deus está procurando um homem guerreiro, mais valente que você, não era isso? Vamos ler de novo versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem o quê? Então agora Deus está buscando um homem o quê? Segundo o coração dele, segundo aquele que faz a vontade dele. Meu irmão, uma vez que nós entregamos a nossa vida, se entregue por inteiro para fazer tudo de coração. Não é para fazer uma meia parte, um pouco. Não, é por inteiro. Deus busca esses irmãos que têm esse coração inteiro para Ele, disponível para Ele, que não troca o Senhor Deus por qualquer coisa. Vai ter um churrasco aqui em casa esse final de semana, vai ter um almoço, eu estou convidando você para ir no almoço lá em casa, tá bom? Beleza, que hora que é para chegar? Pode chegar meio-dia. Que hora que é o almoço? Domingo já não vai dar para mim ir na igreja. Mas por que não? Eu tenho um almoço para ir. Mas que hora que é o almoço? Que hora que é o culto? Você está entendendo? Não, mas eu preciso ir naquele almoço. Irmão, dá tempo de você vir na igreja, alimentar-se de Deus, ainda dá aí tempo de você pegar uma boca livre na casa do parente. Mas qual que é a nossa prioridade? É um almoço, é isso. Não que não é errado jamais, mas não troque o Senhor Deus por nada. Deus está procurando, buscando homens e mulheres segundo o coração dele, que tem um coração voltado inteiramente para ele. E quem é que Deus vai buscar? Um menino. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16 agora. Quem Deus vai buscar? 1 Samuel 16, verso 1. Diz o texto. Podemos ler sim ou não? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o quê? Rejeitado. É difícil, né? Deus rejeita. Não quero mais esse cara. Não serve mais. O coração dele não é inteiro para mim. Aí ele continua: para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Estavam com medo, pensando que o profeta foi lá fazer alguma coisa, executar algo. É de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Meia dúzia. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor
o seu ungido. A missão do profeta é ungir o novo rei. E quando ele vê Eliabe, o filho, o primogênito de Jessé, o filho mais velho de Jessé, soldado, homem forte, grandão e tal, trancudo, homem já formado, fala, esse é o cara. Esse aí tem cara de rei, tem pinta de rei, tem panca de rei. E aí Deus disse para ele, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho o quê? Porque o Senhor não vê como vê quem? Pois o homem vê o que está diante dos olhos, ou o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para onde? Deus nunca vai olhar, irmãos, a roupa que você usa, o tipo de cabelo que você usa, o estilo que você tem. Deus não vai olhar essas coisas. Deus vai olhar para cá. Deus vai olhar para cá, é para o seu coração. Como é que o meu coração está? É inteiro. É inteiro? Você entregou ele totalmente ou só uma parte? Não, pastor. Entreguei meu coração por inteiro. Minha vida inteirinha para Jesus. Hoje eu vivo uma vida com Jesus. É outra vida. Eu continuo alegre, feliz e converso com todo mundo, mas agora minha vida é de Cristo. Não tem mais pecado, não tem mais adultério, não tem mais prostituição, não tem mais vício. Glória a Deus. É uma vida assim. Ele vai olhar sempre para o seu coração. Ele não vai olhar comprimento de saia, ele não vai olhar se você tem cabelo curto, se sua unha está pintada, se você usa maquiagem. Irmão, Deus não é Deus que olha essas coisas. Deus olha para onde? Para cá. O profeta, o Samuel, não, esse cara não. Mas, Senhor, ele tem panca, ele tem pinta, olha o tamanho desse cara é rei. Não. O povo olha o exterior, eu olho para o coração, eu rejeitei. Esse eu não quero. E aí continua o versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante do Samuel, o qual disse, nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Passaram 3 filhos, soldados, homens grandes, nenhum. E aí ele continua, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor o quê? Passou quantos homens passaram ali? 7. Tudo formoso, forte, guerreiros, lutadores, homens que têm pinta. Não, nenhum desses. Nenhum. Preste atenção. A Bíblia não fala que eles têm pecado. A Bíblia diz que eles não são adúlteros, não são homens de prostituição, mas Deus rejeita. Por quê? Irmão, não é a gente fica preocupado às vezes com adultério, com prostituição, a gente fica preocupado com vício, cachaça, bebida, mas não é só isso que é pecado. O que Deus rejeita às vezes também é um egoísmo, é a falta de perdão. Deus rejeita também quando o coração do homem é vaidoso. Deus vai rejeitar, Deus não vai aceitar quando o coração da pessoa está cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Deus também não vai aceitar quando a pessoa até hoje não conseguiu esquecer o que aconteceu. Ah, pastor, olha, eu lembro até hoje. Foi 1994. Dezembro, mais ou menos. Essa época, assim, de 94. De 94 para cá, dá quantos anos? 26 anos atrás. Está lembrando de 26 anos atrás como se fosse ontem. Meu irmão, é por isso que muitas vezes a pessoa se pergunta, por que eu não consigo? Por que eu não venço? Por que eu não tenho? Por que eu não conquisto? Porque Deus está olhando o coração e está vendo que tem coisa demais. Só fazendo uma ligação com quem veio na sexta-feira. Lembra que nós falamos sexta-feira? Por que é que Jesus nasceu, irmãos, nos estábulos e foi colocado na manjedoura? Por quê? Não tinha o quê? Na onde? Nas hospedarias. E hoje no nosso coração tem vaga? Ainda hoje Deus continua olhando. Esse coração aí tem uma ponta de sujeira. Tem uma ponta disso, tem um pouco daquilo. Irmão, eu não posso.
Todos os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, a Bíblia não fala que eles eram pecadores, homens adúlteros, beberrões, fornicadores, não fala. Mas Deus rejeita. Por quê? Tinha algo no coração. Essa é a mensagem para outro dia. Se a gente vê no 17, a gente vê que os irmãos de Davi tratavam ele com desdém, eram arrogantes, eram ignorantes. O que você veio fazer aqui, guri? Meu Deus, eu não vim fazer nada. Tinha aí essas coisas no coração dele. Repito, a Bíblia não fala que eles eram adúlteros, não fala que eles eram idólatras, não falam que eles escarneciam. Não. Deus apenas rejeitou. Porque tinha algo naquele coração. Deus estava olhando praticamente dentro e vendo de cada um. E hoje nós temos que fazer essa pergunta. Quando Deus me olha, o que Ele vê no meu coração? Eu vejo o seu exterior, eu vejo todo mundo de máscara, mas Deus vê além da máscara. Né? Deus vê além. Quantos que às vezes, até parece um clichê, quantos que parece ter uma máscara no coração, você não consegue ver, ele parece ser uma coisa, parece ser uma bênção, mas você vai ver, Jesus toma de conta. Eu não entendo o porquê. Porquê, pastor, que as coisas não dão certo? Por que o irmão, que a irmã não é? Deus está olhando o coração e Deus sabe. Passam 7, nenhum desses eu quero, nenhum desses vai ser o meu escolhido, nenhum desses. E aí o que aconteceu? Versículo de número 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Acabou seus filhos? Eu tenho um menorzinho, o caçulinha. Onde que ele está? Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Manda chamar. Só vamos nos assentar quando ele chegar. Versículo de número 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Quando chega aquele menininho, franzininho, ruivinho, magrinho, uma aparência bonitinha, aquele rapazinho, é esse aí, Samuel. Mas esse aí não tem pinta de rei. Esse aí não tem corpo de rei. Esse aí é o chassi de grilo. Ó, musculatura dele. Esse aí é só um peteleco, já era. Não, é esse cara. Deus, irmão, Deus não erra. Não, mas Deus, esse guri, esse aí tem cara de menino. Olha a cara desse, não tem nem bigode, não tem nada com a cara dele. Esse aí. Levanta, porque é este. E aí diz o versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Quando chega aquele menininho, chegou. Opa, ô profeta, pois não, está aqui o menino, entra Davi. Eu fico imaginando Davi chegando lá magrinho assim. Opa, dia, é esse aí. Esse guri é tímido. Aí, né? Hoje em dia, meninos de 15 anos, de 13, de 16 anos, já são bem mais desenvolvidos, né? Mas, irmão, antigamente tinha criança de 13 anos que ainda andava de cueca na rua. Que brincava, que não tinha malícia, que não tinha essas coisas. É assim ou não é? Era. Eu me lembro quando nasceu o cabelo na minha axila, eu já estava com uns 14, eu acho, se eu não me engano. Para a barba, Jesus amado, então. E aí eu fiquei tudo naquela euforia quando eu vi um fiapo assim. Eu só sou homem, cara. Ficava no banheiro. Tinha um cabelo. E no outro tinha uns dois, assim, que estavam brotando. Teve um que eu estava mexendo a ver que arrancou, mas eu fiquei bem triste ainda. Rapaz, imagina aquele menino, naquele tempo, naquela época.
esse menino é esse. Deus olhou, viu no coração daquele menino algo, irmãos, que ninguém conseguia enxergar. Da mesma forma, Deus hoje, Ele continua olhando. Espera aí. Deus está olhando ainda hoje, vendo o coração de cada pessoa. Ah, irmão, não se engane. Não é porque a pessoa é velhinha que Deus vai abençoar. Tem muito velhinho aí com o coração cheio de coisa. Tem muito novinho aí com o coração cheio de coisa. Ah, eu estou 50 anos na igreja. Tem muita gente com 50 anos na igreja com o coração aí, meu irmão. Não se engane, não se iluda. Deus não abençoa por tempo. Deus não abençoa por causa da idade. Deus não abençoa por causa dessas coisas. E Deus também não abençoa porque a criança é inocente e pequenininho. Imagine que um pai tem uma doença. E uma criancinha lá, eu tenho uma pequena de 7. A gente vê as crianças, e aí, digamos que o pai está doente, e aí essa criancinha vai, papai do céu, cura meu pai, abençoa meu pai. Só porque um pequenininho inocente orou, Deus vai curar? Significa que Deus vai curar? Sim ou não? Não se engane, meu irmão. Deus olha para cá, é para o coração. Como está? Eu quero, peraí, esse coração é inteiro? Esse aí. Esse é o menino. Lá no livro de Atos, capítulo 13, vamos lá rapidinho. Atos 13, versículo 22. Olha a confirmação aqui, ó. Atos 13, versículo 22. Atos 13, 22. Passou o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 5º livro do Novo Testamento. Quem encontrou, diga amém. E quando este foi retirado, é um discurso de Paulo falando na sinagoga, e aí ele lembra de um algo. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão ou homem, conforme o quê? Que executara toda a minha... Meu irmão, ter um coração inteiro para Deus é sempre estar disposto a fazer a sua vontade. Entregar o coração por inteiro não é ter na sua casa música o dia inteiro, nossa TV, pastor, lá em casa o dia inteiro nossa TV, lá em casa o dia inteiro música, lá em casa, pastor, olha, o dia inteiro é isso, o dia inteiro. Meu irmão, o coração inteiro, ter o coração inteiro não é ter tudo isso. Você pode ter louvor, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter tantas coisas. Pastor, eu tenho todos os livros, todos os CDs, todos os DVDs. Em 99, eu era obreiro num bairro, e eu fui fazer uma visita na casa de uma família, e o pastor pediu para nós irmos lá fazer uma oração, e nós chegamos lá e tal. Aí esse irmão chegou, se falando, e tal. E aquele tempo a igreja estava começando no Mato Grosso. Aí ele foi mostrar a estante dele. Naquele tempo não era DVD, era VHS, aquelas fitas. Aquela fita, não sei se alguém é dessa época, não tem aquelas fitas cassete, como tomar posse da bênção, que tinha um hominho assim, com uma bengala quebrada, assim, lembra? Da uma muleta quebrada? Daquela lá, ó. E ele mostrando a coleção. Ó, tudo aqui, ó, esse aqui é isso, essa mensagem do missionário, tinha mensagem de T.L. Osborne, mostrando os livros, só livrão antigaço, irmãos, né? Eu cheguei na igreja em 98, 99, ele já estava primeiro do que eu. E aí ele mostrando a coleção, isso e aquilo, outro. Não, pastor, aqui em casa é assim. Aí ele mostrou, irmãos, a coleção de fita, de disco. Naquele tempo já estava, o CD já tinha emplacado. Ele tinha fitas, discos e CD de música, cantores gospel. Aqueles cantores famosos, antigos, harpa cristã. Ele foi me mostrando o acervo dele assim. Eu fiquei com uma inveja santa. Falei, caramba, eu queria ter o que esse irmão tem. Não, irmão, o dia que você precisar de algum CD, de alguma coisa, eu empresto para você gravar. Naquele tempo, você emprestava para gravar, né? Você gravava das pessoas e tal. Não, irmão, empresta para mim, eu vou gravar para mim. Ah, tá bom. Então, aqui em casa é assim, ó, dia inteiro louvor, dia inteiro adoração. Naquele tempo não tinha nossa TV, não tinha essas TV a cabo ainda, gospel, vamos dizer assim. Mas o dia todo louvor, caramba,
Era um ambiente bacana. Não, aqui em casa é assim. Aí daqui um pouquinho o neto passou correndo. Ô, filho da peste, o que você está passando aqui? Eu falei, acabou a espiritualidade. Acabou. Meu irmão, não se iluda. Ouvir música, ter Bíblia no celular, ter televisão em casa, ter filme, assistir, não significa, irmão, que o seu coração é inteiro. Coração inteiro é aquele que está disposto a fazer a sua, o quê? Vontade. Meu irmão, peraí, já houve a entrega? Já, pastor. Mas então esse coração tem que ser inteiro. Tem que obedecer tudo o que ele pede. Ah, pastor, mas é difícil. Mas não é impossível. Toda a vontade dele. O homem segundo o coração, diz aqui o versículo 22, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha, o quê? Esse é o homem segundo o coração de Deus, aquele que faz a vontade dele. Tem muitas pessoas se enganam. Ah, você tem que ser segundo o coração de Deus. É aquela pessoa que fica o dia inteiro orando. Dorime, orine. Cai nessa não. O homem segundo o coração de Deus é o que faz a sua vontade. Coração inteiro. Davi entregou-se por inteiro ao Senhor. Davi se entregou por completo a Deus. Aí alguns podem pensar, questionar assim, tá bom, pastor, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que entregou o coração inteiro para Deus. Davi é esse, mas Davi errou. Davi errou, pecou. Tem dois erros gravíssimos de Davi. Sabem qual foi? Sabem qual foi? Lembra qual foi? O primeiro foi qual? Batseba. E o segundo? O censo. Quem estimulou ele a querer contar o número de pessoas? Quem falou para ele, conta para saber quantas pessoas que tem, quantas pessoas você tem no seu reino? Quem? Satanás. Em Crônicas, ele fala claramente, que Satanás encheu o coração de Davi, ele ficou todo vaidoso, falou, vou contar a Deus. Cara, você não precisa disso, amigo. Dois erros graves de Davi. Foi um adultério, e por causa desse adultério, o que aconteceu? A morte entrou na casa de Davi. Um irmão matou outro irmão. Um irmão estuprou a própria irmã. Um filho deu um golpe no Davi para tomar o trono dele. Tudo isso aconteceu por causa do que, irmão? Do maldito do pecado. Mas Davi não era segundo o coração de Deus? Sim. Tendo o coração inteiro para Deus, não significa que você vai ser perfeito. Porque, meu irmão, é impossível ser perfeito hoje. É impossível ser perfeito hoje. Pastor, o senhor erra? E muito. Ah, que é isso? Quem não erra? Quem de nós? Eu sempre faço isso, eu sempre falo isso. Passa 24 horas comigo. Fica o dia inteiro comigo. Você vai descobrir um monte de erro meu. Vai ou não vai? Mas eu vou descobrir um monte seu também. É ou não é? É ou não é? Não é mesmo? Meu irmão, não tem pessoa perfeita. O homem que tem um coração inteiro para Deus, ele pode não ser perfeito, mas ele sempre vai ser o quê? Sincero. E é isso que o Senhor Deus espera de cada um. Sinceridade. Errou, assuma. Falhou, Deus, eu errei. Pecou, errou, cometeu erro. Jesus, me perdoa. Não dá para ser hipócrita, ficar se enganando, ficar se escondendo, como se nada tivesse acontecido, não. Davi tem seu erro, ele adultera com Batseba, tem um recenseamento que ele vai contar ao povo para querer saber quantas pessoas que ele tem, e Deus fica muito furioso para com ele, muitas coisas, e aí, mas nós vemos em Davi uma sinceridade. Salmo 51, vamos lá. Um dos maiores salmos de Davi. Não é o Salmo 23, não é o 91, é esse aqui, Salmo 51. Versículo 1. Encontre na sua Bíblia. Veja o título do Salmo 51. Veja aí, o que está escrito na sua Bíblia? Esse salmo é o quê, irmãos? Um salmo de confissão e arrependimento de quem? De Davi. Quem é Davi? É o homem o quê? Segundo o coração.
É um homem que tem um coração o quê? Inteiro ou pela metade? Meu irmão, tendo o coração inteiro, mesmo quando você entrega totalmente, você não é perfeito, você tem falhas. Todo mundo tem falha. Todo mundo tem os seus momentos. Todos aqui, todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, todos têm seus erros. Começando do altar até lá na porta, todo mundo tem seus erros. Mas o homem que tem um coração inteiro, ele sempre vai reconhecer suas falhas. Olha o que Davi escreve, Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu, o quê? Olha a confissão que ele está fazendo. Irmão, um coração inteiro é um coração sincero, que quando erra, ele assume, eu errei. Coração inteiro é aquela pessoa que quando falha, Deus, eu errei. Quando você ofende alguém, você procura e fala, me perdoa. Um coração inteiro é aquele coração sincero que eu excedi, eu passei do limite. Ô irmão, me perdoa, me desculpa. Ô irmã, faltei com respeito com a senhora. Não, pastor, o que é isso? Não, me desculpa. Esse é um coração inteiro. É um coração sincero. Ou perdão por não dar a devida atenção. Perdão por não fazer o que não cumprir o que era para ter cumprido. Davi está pedindo perdão. E ele continua. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre o quê? Lê comigo de novo, só o comecinho do 3. Porque eu conheço as minhas. Nós temos que reconhecer o pecado de quem? Nós temos que reconhecer o erro de quem? Mas nós reconhecemos só o erro de quem? Aí já estamos errados. Eu tenho que reconhecer o meu. Do irmão eu oro, Jesus, faz ele abrir os olhos. O irmão tem erro, o irmão tem falhas, o irmão tem pecado, tem coisa errada. Jesus, abre os olhos do meu irmão. Eu não tenho que ficar assim, cuidado, não fica conversando com o fulano, não. Aquele ali, eu tenho que reconhecer o meu. Um homem de coração inteiro é um homem que reconhece as suas falhas. Davi está dizendo, olha a lição de Davi, irmãos, para nós. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre o quê? Continua. Contra ti somente pequei. E fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer o que, igreja? Lê comigo só o comecinho do versículo 6. Eis que amas o quê? Meu irmão, coração inteiro não é uma pessoa que nunca vai pecar, mas é uma pessoa que vai ter erros, mas que vai ser sempre o quê? Verdadeira, sincera. Coração inteiro para Deus não é o perfeito. Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui, irmão. Tem gente que se acha o perfeito, que nunca erra. Eu nunca erro. Quem geralmente tem esse pensamento, de vez em quando tem que passar a mão aqui assim, ó. Para quê, pastor? Vê se não está brotando asa. Não, é verdade. Vê se não está brotando a asa aí. Por quê? É anjo. Meu irmão, coração inteiro, é perfeito. Não, vai ter seus erros. Ele vai ter os seus momentos. Vai ter os seus tropeços. Mas ele vai ser o quê, irmãos? Verdadeiro. Oh, Deus, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado dessa forma. Eu não devia ter levantado a voz. Eu não devia ter feito isso. Olha o que o salmista está dizendo. Eis que amas a verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, olha aqui. Cria em mim, ó Deus,
um coração o quê? E renova em mim um espírito o quê? Reto. O que Davi está pedindo para Deus? Cria em mim um coração o quê? Puro ou limpo? Puro ou limpo? Tem diferença entre puro e limpo? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Quem acha que tem diferença, levanta a mão. Quem acha que não tem diferença, levanta a mão. Quem não acha nada? Estou em dúvida. Tem diferença ou não tem? Limpo e puro. Ele pede para Deus um coração o quê? Puro. Tem diferença entre puro e limpo, sim ou não? Tem ou não tem? Você vai na sua torneira e pega uma água. Você bebe a água da torneira da sua casa? Sim ou não? Você bebe? Aquela água está limpa ou está pura? Está limpa. Mas é água pura? Então tem diferença entre puro e limpo? Tem. Você vai fazer um café. Você vai fazer o café do modo tradicional, coador de pano. Você põe o pó na água ou põe o pó dentro do coador? Digamos que você põe na água para deixar ferver, né? Tem gente que põe ali o pó ali no coador e aí põe a água e tal, é assim. Os dois jeitos é bom. Mas vamos ao jeito tradicional que muita gente faz. Pegou a água, pôs para ferver, a água é uma água limpa, ferveu, tornou-se uma água o quê? Pura. Muito bem. Aí você vem com pó. Quantas colheres? 3. 1,5. Aí água de batata, né? Aí o pai mata o pai. Aí não, né? 3 colheres. Pá. Mas também não vai fazer aquele café também de fumante mais forte que o Hulk. Não é? 2,5. 2,5. Metade, um pouquinho, você põe lá. Você pôs o pó do café naquela água pura. Aquela água deixou de ser pura, mas ainda ficou numa cor, ficou escura. Aquela água é pura ou é limpa? Pura ou é limpa? Limpa. Continua limpa. Você vai passar no coador, filtrou ali, tirou a borra, pá, toma. Ela está pura ou limpa? Limpa. Pura ela não é mais, porque ela já tomou outra forma. Então, Davi está pedindo para Deus um coração o quê, irmão? É esse coração puro. O que é um coração puro? Sem mácula, sem vaidade, sem desejo, sem outras coisas. O que é esse coração puro? Eu vou me tornar amigo do Fabiano, não porque ele é empresário, financeiramente, o cara é rico. Rapaz, fiquei sabendo que o irmão Fabiano tem uma piscina olímpica na casa dele. Vou virar amigo dele, porque aí eu vou empurrar minhas filhas para ir lá tomar banho na piscina dele. Isso é coração limpo? É um coração o quê? Ah, interesseiro. Rapaz, você viu o carrão da irmã Elizabeth ali? Cara, o carro desse aí é 300 mil reais. Ali tem dinheiro. De quem eu estou falando que tem muito, toma posse, viu? Fabiano falou, está amarrado. Está amarrado, Fabiano? Não? É, irmã Rosa, está amarrado? Não, toma posse, né? Igual uma vez um irmão chegou para um pastor nosso e falou assim, eu estou aqui com o pastor mais rico da Igreja da Graça. Ele está amarrado. Então você é o mais miserável, maldito. Você é amigo porque ele tem. Eu vi o seu dízimo. A quantia que você devolve. Rapaz. Aí eu vou tratar com diferença. Ô, irmão José. Tudo bom, irmão José? Vai, José. Eu vou estar sendo puro, verdadeiro, sincero? Meu irmão, um coração inteiro, ele sempre está procurando um coração o quê? Puro. Sem uma vaidade, sem um interesse, sem isso. Coração puro é aquela pessoa que olha ali, ó. Tá vendo lá a pessoa assim? Olha lá, tá vendo? Olha lá. Está sem máscara. Aí morre. Não sei o quê. Um monte de fiscal, né? É a consciência. Meu amado, um coração inteiro
sempre está em busca de um coração puro, limpo, que não tem essa maldade, que não tem essa malícia. Que isso acontece muito. Você vê lá, fulano errou, saiu da igreja, sempre tem aquilo, né? Fulano desviou, rapaz, aprontou, fez isso. Um dia, fulano... Você sabe por que muita gente não volta para a igreja? Sabe por que muita gente não volta? Com vergonha do que os outros vão o quê? Vão falar. Tem muita gente que não volta mais porque tem vergonha do que os outros vão dizer. Ainda que ele não fale nada, mas aí aquela pessoa chega, ela não fala nada, digamos, está lá no culto, né? Aí chegou aquela pessoa. Falei alguma coisa? Falei alguma coisa? Mas expressei alguma coisa? O que eu expressei? Julgamento. Julgar não é só falar, é você olhar e falar. A irmã chegou lá, cortou o cabelo curtinho, pá. A morte não. Meu irmão, o coração inteiro tem falhas, tem erros, tem os seus momentos, mas ele sempre vai reconhecer que ele precisa ser o quê, irmãos? Purificado. Ele é verdadeiro em falar, Deus, eu quero essa mudança. Eu não quero isso mais não quero me enganar. Olha o que ele fala, versículo de número... aonde que eu parei? 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua e sustém-me com um espírito o quê? Porque quando Davi errou, pecou, ele perdeu aquela alegria da salvação. Não, Deus, eu não quero perder essa alegria da salvação. Uma pessoa que tem a alegria da salvação, ela nunca vai atrás da alegria do mundo. Um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um rapaz, que tem a alegria da salvação, ela não vai atrás da alegria do mundo. Ei, vai ter réveillon, vai ser na praia, vai ser na chácara, no sítio, vai ser isso. Não, meu irmão. Eu tenho a alegria da salvação, não preciso dessa aí não. Isso é bobeira, isso aí acaba no outro dia. Alegria de carnaval, não. Quando termina a alegria do carnaval? Termina tudo em quê? Em quarta de cinza. Nós não precisamos disso, porque o meu coração é inteiro, eu tenho uma alegria da salvação, eu não preciso de outra alegria. Eu não preciso de nada para me estimular. E Davi continua, vamos lá, senão a gente não termina hoje. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti, se o quê, irmãos? Olha o que Davi está dizendo. Eu vou ensinar, eu vou mostrar o caminho do que eles erraram, para eles se arrepender. Eu não vou apontar, eu não vou condenar, eu não vou crucificar. É um coração inteiro. Ele não aponta, ele tem seus erros, mas ele é verdadeiro em assumir. Errei, Deus. Continua. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Se Deus fosse comprado por sacrifício, Davi falou, eu sou rei, eu tenho tudo, eu dou. Tu não te deleitas em holocausto. Deus não tem prazer, eu vou dar uma oferta aqui. Não, é um coração sincero, puro, que Deus procura. Continua. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração o quê? Quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Diga amém. Abençoa Sião segundo a tua vontade, a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Meu irmão, o salmo de arrependimento de Davi. Coração inteiro não significa que você nunca vai errar, que você nunca vai falhar, mas que o dia que você errar, o dia que você falhar, você vai reconhecer e vai se consertar. Coração inteiro vai consertar. Jesus, me perdoa.
Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor que ontem. Hoje eu preciso ser melhor que ontem. Esse ano eu preciso ser diferente. Esse novo ano que está por chegar, eu preciso ser diferente, eu preciso melhorar. O homem de coração inteiro para Deus não é perfeito, mas é uma pessoa que sempre está o quê? Melhorando. Perfeição não vamos alcançar. Não tira essa ideia de ser perfeito. Não, ninguém vai ser perfeito. Todo mundo tem falha, todo mundo tem erro. Mas, irmãos, um coração inteiro, sempre ele vai estar se aperfeiçoando, melhorando. E uma vez que Davi conserta seus erros, confessa seu pecado, recebe o perdão, 1 Crônicas 18. Vamos terminar. 1 Crônicas 18. Capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, verso 1. Já vamos terminar. Quem encontrou, diga amém? O que diz aí? Qual que é o título de Crônicas 18? Note, diversas, porque são o quê? Muitas. Versículo 1. E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares das jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Ramate, indo ele a estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. Dá um pulo aqui, irmão. Tudo isso aqui você lê, são vitórias de Davi. Dá um pulo para o versículo de número 13. Tudo é vitória, depois você lê. Não vou ler tudo para não alongar, mas depois você leia. Dá um pulo para o versículo 13. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor, o que, igreja? Guardava Davi o quê? Eu gosto da outra. Andrew, põe a atualizada para mim. Deixa eu dar uma olhada na atualizada. Vê o que fala aí. Atualizada. Pois, o que diz aí? Só o finalzinho do versículo 13. E o Senhor o quê? E o Senhor o quê? Fez com que Davi fosse o quê? Por onde? Todo lugar que Davi ia, Davi se tornava o quê? Você está entendendo como que é importante ter o coração inteiro? Repito, coração inteiro não significa que você não vai ter erros. Você vai. Por isso que eu não viro crente. Aí, esse povo vai... Eu reconheci, cara, eu dei um surto, eu levantei a voz. Jesus, me perdoa. Me perdoa. E até se você ofendeu ou agrediu alguém, você tem que chegar no outro dia e falar assim, fulano, desculpa que ontem eu estava meio alterado. Não, o que é isso? Me desculpa. Isso nunca mais vai acontecer e que nunca mais aconteça. Coração inteiro tem erros, tem falhas, mas ele é verdadeiro e sincero em reconhecer e procurar melhorar. E uma vez que a gente é assim, pode ter certeza que o Senhor vai lhe dar vitória por onde quer que você andar. Por onde quer que você for, Deus vai te abençoar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece.